continuar nesse assunto eleição, Cris? Sabe por quê? Claro. Tem um silêncio dominando um pouco as reações brasileiras em relação ao que aconteceu no final de semana lá nos Estados Unidos. Essa vitória histórica de Joe Biden e Kamala Harris por lá. Vários líderes mundiais já se posicionaram, inclusive no sentido de que vão aguardar para se posicionar, mas aqui no Brasil não. Aqui a gente está no cri, 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 cri. É isso, Clarissa Oliveira. Boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, pessoal. Tava com saudade de mim, né? Pelo menos também. Um pouquinho, eu espero. Nem me fale. O nosso ouvinte aqui, o Silvio Moura Camargo, tá aqui também, faz um tempão. Cadê a Clarissa? Cadê a Clarissa? Cadê a Clarissa? Opa, voltei, calma. Estamos com algumas mudanças aí na minha grade, gente. Eu fui um pouco para amanhã também, mas eu faço questão de manter vocês aqui no Bastidores todos os dias. Às vezes vai ter um ou outro dia que eu não vou conseguir, mas vai ser exceção. Mas, enfim, falando um pouquinho sobre o silêncio do presidente Jair Bolsonaro diante do resultado da eleição americana. O que a gente ouve por aqui? Existe gente perto do presidente Jair Bolsonaro que acha que ele deveria se posicionar logo, não deveria demorar demais, para não correr o risco de ficar ali isolado do ponto de vista diplomático, enquanto outras nações já estão manifestando, então, o reconhecimento da vitória de Joe Biden. Ainda assim, os sinais dados pelo presidente Jair Bolsonaro ainda têm sido na direção de aguardar enquanto existe esse imbróglio jurídico, o que na avaliação de algumas outras pessoas próximas do presidente não é tão grave assim, considerando que todo mundo sabe, dentro e fora do Brasil, que o alinhamento dele ao presidente americano Donald Trump é, sim, muito forte. Então, não haveria aí nenhuma grande discrepância, nenhum grande absurdo em o presidente aguardar um pouco até que esteja solucionada a questão jurídica. Mas o que se sabe, pelo menos pela percepção dos conselheiros do presidente, uma vez formalizado o resultado da eleição americana, sem nenhuma nuvem judicial pairando em cima desses números, o presidente Jair Bolsonaro vai sim reconhecer Joe Biden e vai iniciar a abertura de um diálogo. Os conselheiros do presidente defendem que ele adote um tom mais ameno, procure amenizar, aliviar as tensões, principalmente na área ambiental, onde a gente sabe que há um atrito mais forte, uma diferença muito dramática em relação ao posicionamento de um eventual governo democrata, eventual não, né? A gente já sabe que o resultado está dado, é só uma questão de aguardar essa confirmação, né? Então, a posição de um governo democrata em relação ao meio ambiente, a política ambiental brasileira tende a ser diferente. Então, aí pode ser que haja uma mudança. E aí, uma coisa que a gente já falou aqui há algum tempo, assim que virar o ano que o presidente Joe Biden tomar posse, o governo brasileiro vai ter uma oportunidade de abrir esse diálogo com o interesse americano na mesa, que é o leilão de 5G, gente, da telefonia 5G, uma tecnologia de altíssimo interesse para os Estados Unidos, que quer, inclusive, ver o Brasil se afastando da China nessas conversas. Então, ali pode ser uma primeira oportunidade para fazer o diálogo correr de uma maneira leve e pragmática. Clarissa, claro, eleições americanas eu acho que aguçou aquele desejo de um monte de gente aqui no Brasil que não está satisfeito ainda com a eleição municipal, que, olha, tá batendo a porta, é domingo, hein? E você acompanha com todos os detalhes aqui na Rádio Bandeirantes. Mas o pessoal não está pensando nessa, mas está pensando em 2022. E deu um bafafá danado, um tal encontro entre Luciano Huck e Sérgio Moro, hein? Olha, Cris, você sabe que você está mencionando esse encontro de Sérgio Moro com Luciano Huck, fazendo paralelo com a eleição municipal, e uma das fontes com as quais eu conversei hoje fez exatamente essa mesma comparação. O que essa pessoa disse? É um coordenador importante de uma das campanhas mais importantes aí em São Paulo. Ele disse, olha, esse movimento que a gente viu lá é um movimento que a gente vai ver aqui na capital paulista também e em outras cidades no segundo turno da corrida municipal. O que Sérgio Moro faz ao procurar uma aproximação com Luciano Huck? Ele procura sair um pouco daquela polarização que a gente observou na eleição presidencial de 2018, onde ele ficou muito associado a um dos extremos, que era o presidente Jair Bolsonaro, e procura trazer a sua imagem um pouco mais ao centro. Fala-se ali no discurso do ex-ministro Sérgio Moro em formar uma ampla frente de centro. Nesse caso, a gente imagina um pouco mais à direita, centro-direita, para disputar as eleições presidenciais
de 2022. O paralelo aqui em São Paulo qual é? A tendência é, no segundo turno, possivelmente as forças políticas vão se aglutinar, porque a gente teve uma eleição muito fragmentada no primeiro turno, e aí possivelmente também vão deixar um pouco aquela polarização que marcou a última eleição presidencial. O movimento qual que é? Sérgio Moro claramente está tomando a dianteira para se colocar como um articulador dessa nova frente. Tanto é que ele não cita só Luciano Huck. Ele já teve diálogo com João Dória, ele mencionou nominalmente nomes como o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que acumulou um capital importante político na pandemia do coronavírus, falou até mesmo na possibilidade de uma candidatura presidencial do vice-presidente Hamilton Mourão, colocando alternativas para quê? Para, claro, não pega nem bem ele se colocar como candidato nesse momento, estrategicamente não é nada interessante, porque a gente sabe que quem se lança antes da hora acaba recebendo ali muitos ataques dos adversários, não é hora de lançar candidatura, mas ele quer sim se colocar como uma peça-chave nessa articulação. Eu ia te perguntar justamente sobre esse terceiro elemento que apareceu aí nos bastidores dessas conversas, que é o governador de São Paulo, João Dória, né, Clarissa? Porque a impressão que dá é que o pensamento que está sendo montado, a estratégia é fazer frente à possibilidade de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, voltou a comentar sobre isso em uma live surpresa no sábado, que todo mundo esperava que ele fosse falar sobre a eleição americana, e não, ele falou sobre a própria possibilidade de ser candidato ou não à reeleição dele aqui no Brasil, e também fazer frente à própria possibilidade de termos aí novidades no campo da esquerda, né? Aí entra Ciro Gomes, entra o próprio ex-presidente Lula também nesse jogo da política para 22, né? E esse movimento, Isabel, também semelhante nesse grupo de centro-esquerda, quando a gente vê o ex-presidente Lula fazendo uma reaproximação com o ex-ministro Ciro Gomes, eles tiveram um encontro recentemente também. Então a gente vê essa aglutinação de forças, ela não acontece só mais à direita, ela acontece também mais à esquerda, o que a gente não pode queimar o sinal, queimar a largada em achar que este é o momento de definir chapas para a eleição presidencial de 2022. Mas sim, as conversas sobre alianças já começaram e vão ter andamento, principalmente no decorrer do ano que vem. Virou o ano, vai sim ter início nos bastidores uma série de negociações para compor chapas presidenciais para 2022, mas os nomes mesmo a gente só deve saber mais para frente. A gente vai acompanhar e vai ser muito legal aqui na Rádio Bandeirantes. Clarissa Oliveira, valeu, bem-vinda de volta aqui bem-vinda, a gente estava com saudade sim, viu? E volte sempre, Clarissa, uma boa semana para você. Valeu, pessoal, um beijo, até mais. Um beijo, Clarissa.